Bem, bom dia a todas e todos. São 10h25, vamos dar início à nossa audiência, que tem como objetivo o cumprimento do artigo 4º da Lei 5.451, que trata da responsabilidade educacional no Rio de Janeiro. Já tivemos a presença aqui do secretário de Estado de Educação com a sua equipe no final do mês de junho, cumprindo também o dispositivo da lei, e hoje estamos recebendo aqui o Conselho Estadual de Educação com muita satisfação. Deputado Tio Carlos já presente, assessoria deputado Dr. Julianelli, deputado Flávio Serafini, estamos aqui com comissão de tributação lá no auditório, tem CPI, então tenho certeza que ao longo dos trabalhos outros colegas irão aqui se incorporar ao nosso debate. Presentes a professora Malvina Tutman, presidente do Conselho Estadual de Educação, acompanhada dos conselheiros, professora Maria Celi, vice-presidente, professora Abicail Amin, professor Alessandro Sattler, professora Elizabeth Lima, professora Fátima Baima de Oliveira, professor Marcelo Gomes Rosa, professora Rosana Maria Mendes. Sejam todos muito bem-vindos aqui à comissão. E acompanhada da secretária-geral, Elizabeth Gil, e a subsecretária Ângela Lório, e parte da equipe da assessoria do Conselho. Todos muito bem-vindos aqui à casa. Professor Mansur, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, também presente. Bem, professora Malvina, é uma prática que adotamos com essa lei, era essa articulação entre o órgão que executa as políticas do Estado, que é a Secretaria de Educação, e o órgão que delibera para essas políticas, que é o Conselho Estadual de Educação. O objetivo dessa lei de responsabilidade educacional era dar mais transparência, segundo articular o Poder Legislativo com esses órgãos do Poder Executivo, segundo apresentar à sociedade o que vem acontecendo, tentando mostrar o ano anterior e o ano seguinte. Por isso, todo ano o Conselho vem se fazendo presente, para que tenhamos aí, aos poucos, a prática de política de Estado para a educação no Rio de Janeiro. E essa lei colabora um pouco com essa prática, esse acompanhamento permanente dos indicadores, do que está se planejando, e a Assembleia acompanhar, para poder aqui, no que compete ao Poder Legislativo, fazer o rumo legislativo necessário, adequá-lo ao projeto de Estado para a educação, não de governo, tem sido a busca dessa comissão nesses últimos anos. É muito importante a presença do Conselho, os conselheiros sabem da importância que essa comissão dá ao colegiado, o reconhecimento, o respeito. Compreendemos aí as dificuldades que vocês passam em função do dramático quadro fiscal e orçamentário do Estado. Infelizmente, volto a afirmar, infelizmente, o governo não vem executando os mínimos constitucionais em educação. Isso falta na ponta, e tenho certeza que está faltando na ponta dos senhores no Conselho, como falta na rede, como falta em todos os setores do Poder Executivo. Uma questão que foge à decisão dos gestores da educação, uma questão de decisão do núcleo que decide a política da execução orçamentária do governo. Mas o Conselho continua contando com apoio restrito, com reconhecimento dessa comissão, para fazer dele um órgão pleno no seu funcionamento e na sua capacidade de debater a política de educação do Rio de Janeiro. O que a gente quer aqui é interferir o mínimo na iniciativa legislativa e colaborar ao máximo com o órgão de excelência, que é justamente o Conselho Estadual de Educação. Então, sejam todos muito bem-vindos. A palavra à senhora vai apresentar o relatório e dividir o tempo com os colegas que entender necessário, depois a gente abre aí para os nossos convidados, já registrando a UPS Sindicato presente aqui. Professora Malvina. Bom dia a todas e todos. Em especial, eu gostaria de, em nome do Conselho Estadual de Educação, fazer alguns agradecimentos iniciais
E começamos agradecendo ao deputado Conte Bittencourt, ao deputado Tio Carlos, representando os deputados que compõem a Comissão de Educação da Alerj, pela importante oportunidade concedida ao Conselho Estadual de Educação de apresentar publicamente, porque consideramos a transparência, conforme o senhor mesmo há pouco apontou, importantíssima, apresentarmos o trabalho que vem sendo realizado pelo Conselho, enquanto órgão normatizador do sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro, e aproveito para cumprimentar também o sempre presidente, professor Mansur. Aos conselheiros do Conselho Estadual de Educação e ao corpo de profissionais que forma o Conselho Estadual de Educação, pelo compromisso, deputado, pela seriedade, pela competência no desenvolvimento das suas atribuições, que não são poucas, e somos poucos, e as atribuições são muitas, né? Apesar das dificuldades que o senhor mesmo há pouco também mencionou, e é conhecedor, as dificuldades enfrentadas no cotidiano do Conselho Estadual de Educação. Quero cumprimentar também a todos os parceiros do Conselho, porque só temos caminhado na forma com seriedade e compromisso, da forma como o Conselho tem se colocado, por conta das inúmeras parcerias que serão citadas ao longo da nossa exposição. E então eu quero cumprimentar a todos em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, especialmente ao CAU Educação, que tem sido um parceiro do Conselho, mas um parceiro de todos nós. Dedico também, em nome do Conselho, um agradecimento aos profissionais da educação do nosso país, e em especial do nosso Estado, porque esses profissionais da educação nos dão lições diárias de resiliência, de resistência, e continuam a acreditar, apesar da falta de investimento na educação e da falta de valorização desses profissionais, continuam a acreditar que vale a pena lutar por uma educação de qualidade social. E, finalmente, terminando os agradecimentos iniciais, uma palavra aos estudantes, por representarem para todos nós a esperança de um país mais justo, menos excludente, menos preconceituoso, mais fraterno e respeitoso em toda a sua bela diversidade. Bem, deputado Conte, deputado Tio Carlos, demais presentes, no Conselho nós indicamos uma forma de apresentação, né, de forma bastante republicana. Então, os conselheiros acreditaram ser mais adequado que eu apresentasse as questões gerais de uma forma mais objetiva, espero fazer isso, e depois, novamente, passamos, então, para os deputados, para o deputado Conte Bittencourt, que fique à vontade, logicamente, para nos arguir, para nos questionar, e todos os conselheiros e a própria equipe técnica do Conselho estão à disposição para acrescentar, para informar, enfim. E mesmo durante a minha fala, colegas, por favor, nos auxiliem naquilo que considerarem oportuno. Então, vamos iniciar, e consideramos importante dar continuidade à fala que tivemos nesta casa em novembro de 2017. Em novembro de 2017, nós estávamos iniciando um outro ciclo no Conselho Estadual de Educação, nesse momento comigo e com a professora Celi na presidência do Conselho, e também com outros conselheiros que vieram a fortalecer a identidade do Conselho Estadual de Educação. E foi-nos dito da importância de apresentar para a Alerj qual era a proposta para fortalecer a implementação do Conselho enquanto órgão de Estado. Tentando dar uma continuidade, uma sequência lógica à nossa primeira apresentação, consideramos que
que a vertente, porque são tantas coisas a falar sobre as ações do Conselho, consideramos que valeria a pena fazer um recorte e continuar conversando e explicitando o processo de transição que estamos ainda enfrentando para nos transformarmos efetivamente em órgão de Estado, falando dos avanços, porque naquele momento havia um plano, muitas intenções, muitos sonhos, as intenções e os sonhos continuam, mas nós já avançamos naquela proposta inicial, deputado Conte. E apresentar também, logicamente, as nossas fragilidades, compartilharmos para encontrar caminhos que possam auxiliar a este importante órgão do Estado a superar essas fragilidades. Este é o conjunto de conselheiros do Conselho Estadual de Educação no presente momento. Alguns puderam estar presentes, outros estão presentes nessa apresentação, porque foi feita de forma compartilhada. Além da equipe de conselheiros, eu quero destacar a importância das equipes de assessoramento, tanto a assessoria administrativa quanto a assessoria técnica e também, apesar de não termos ainda o regimento publicado, nós criamos uma assessoria de comunicação e uma assessoria da presidência. Pode parecer aos senhores e às senhoras porque nós vamos falar da limitação e da redução dos quadros, do quadro do Conselho Estadual. Então, a princípio, pode parecer que é suficiente ou até num número superior ao necessário, mas é justamente ao contrário. Esses profissionais não fazem parte ainda de um quadro próprio do Conselho, nós não temos um quadro próprio, nós dependemos, e da última vez eu falei sobre isso, não é? Claro que temos que trabalhar em parceria, mas nós não podemos ficar pedindo sempre a ajuda, não é? A colaboração tem que vir em termos de ações concretas da educação, mas há necessidade de um corpo específico para o trabalho a ser desenvolvido, porque a demanda é bastante extensa. Bem, lembrando rapidamente, porque todos conhecem, mas lembrando rapidamente as finalidades do Conselho, ele é um órgão que normatiza a área educacional do Estado, ele fomenta discussões sobre educação e nós, até algum tempo, nós tínhamos uma prevalência na área da normatização, essa área é fundamental, mas nós estamos também ampliando para fazer jus a outras finalidades importantes, como discussões sobre educação, e nós vamos ver isso no decorrer da nossa apresentação. A interpretação das legislações de ensino, tem finalidade de aplicar sanções, mas acredito que isso deve ser uma das últimas questões que vamos precisar lançar mão. Não acredito em sanções, acredito sim em trabalhos que possamos estar juntos para superar, junto com as escolas e com as outras instituições, as situações mais delicadas. Aprovar e monitorar o Plano Estadual de Educação, participar dos diferentes conselhos, monitorar os planos de aplicação de recursos destinados à educação e exercer demais atribuições constitucionais e legais previstas. Como é que nós estamos organizados nesse momento, já utilizando o atual regimento ainda não publicado, mas nós estamos ousando, confiando na lei da ALERJ, que nos institui como órgão de Estado. Então, nós temos um conselho pleno que delibera, as câmaras, duas câmaras, a básica e a de educação superior, e as comissões permanente de legislação e normas, a de inclusão e diversidade e a profissional. Bem,
O plano que apresentamos para a Alerj no ano passado, entre tantas outras propostas, destacava 5 eixos, e esses eixos continuam a nortear as ações do nosso Conselho. Respeito à diversidade, práticas inclusivas, atuação política, social e inovadora, valorização, diálogo e transparência e gestão participativa. São esses os eixos que norteiam as ações, todas as ações do nosso Conselho na atualidade. Agora eu vou destacar algumas das ações que foram consideradas prioritárias de cada uma das câmaras e das comissões, das 3 comissões, mas deixando claro que essas são algumas das inúmeras ações que as câmaras e as comissões têm desenvolvido. A Câmara de Educação, e cada uma com a sua peculiaridade. A Câmara de Educação Básica, ela tem como a meta principal zerar os processos e tramitação até o final do ano. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, quando mostrarmos um gráfico, deixando claro o número de processos, deputado Tio Carlos, que chegam ao Conselho e a demanda, apesar do pouquíssimo número de assessores técnicos e administrativos que o Conselho tem, tamanha a sua importância. Então, a Câmara de Educação Básica, ela se distingue justamente por isso, né? E o acúmulo, né, alguns dos processos que encontramos em 2017, alguns com mais de 10 anos no Conselho. Bem, então, como o slide mostra, existia em 2017 um total de 158 processos. Em 2018 entraram 80 novos, então totalizando 238, e atualmente essa Câmara tem 86 processos em tramitação, sendo que a metade desses 86 já em fase de relato pelos conselheiros, né? Então, podemos dizer que chegaremos ao final de 2018 quase empatando a chegada com a saída dos processos, né? E no primeiro semestre de 2019, nós vamos ver pelo gráfico que nós vamos zerar esse passivo. Bom, prioridades ainda e destaques aí já com a Comissão de Legislação e Normas, em conjunto com a Câmara de Educação Básica, porque temos as divisões das câmaras, porque são assuntos muitas vezes específicos, mas algumas temáticas, elas convergem. Então, as câmaras trabalham de forma interdisciplinar. É o caso de rever as deliberações, todas em fase de elaboração, que regulam as atividades das nossas escolas. A revisão da deliberação 316, querido professor Mansur, né, de 2010, que regula a oferta do ensino presencial nas nossas escolas, a revisão da deliberação que regula as escolas bilíngues, já deve ir para o Pleno no próximo mês, e um adendo à deliberação 345 de 2014, que trata da oferta da educação à distância para jovens e adultos. Então, esse trabalho é feito de comum acordo e em extrema parceria entre a Câmara e a Comissão de Legislação e Normas. Bem, passemos agora às prioridades da Câmara Superior e Profissional, destacando também as suas ações. De forma diferente da Câmara de Educação
básica, que trazemos os números do processo e o avanço na superação da resposta às demandas que nos chegam, a Câmara de Educação Superior e Profissional, além disso, ela também estabeleceu uma articulação forte das instituições de educação superior a partir de um encontro logo no início da nossa gestão, junto com a professora Celi, que aconteceu na UERJ, para apresentar a normativa do ensino superior vigente no sistema estadual. Isso foi basilar para o desenvolvimento das ações subsequentes. O conselheiro Marcelo Rosa fez essa palestra, essa apresentação, e estavam presentes todas as representações das instituições superiores do Estado, envolvendo, logicamente, as universidades e as instituições superiores ligadas à FAETEC. Foi, eu posso dizer, um marco forte no trabalho que está sendo desenvolvido pela Câmara de Educação Superior e Profissional. E aí, em decorrência, a renovação do credenciamento da pós-graduação do CEPERJ, a recepção de reitores e demais equipes diretivas para atendimento às demandas de cada instituição. Eu posso dizer, se os senhores e as senhoras chegarem, muitos fazem isso sempre, chegarem ao conselho, nós vamos ver aqueles corredores e aquelas salas se tornarem cada vez menores, tamanho é o volume agora de profissionais, de estudantes e da própria população que frequenta o Conselho, e especialmente as nossas universidades, que têm sido recebidas tanto pela Câmara de Educação Superior e Profissional, quanto pelo Pleno, para discutir as suas demandas, que não são poucas. Bem, e a autorização também referente ao curso de pós-graduação em gestão do ISERJ. Essas foram algumas das prioridades da Câmara, trabalhos já realizados, entre outras tantas. Mas eu posso dizer que o marco tem sido um trabalho coletivo. As câmaras, e especialmente a de Educação Superior, têm procurado agir junto com as instituições. E acreditamos que essa forma participativa dá o tom do Conselho no atual momento. Bem, Comissão de Legislação e Normas, além daquelas ações em parceria com a Câmara de Educação Básica, também teve uma ação importantíssima, que foi a obrigatoriedade das IES participarem do ENAD. Não é isso? Depois, se for do interesse, podemos aprofundar, e o próprio conselheiro Marcelo Rosa, que é o presidente desta comissão, poderá nos esclarecer. Bem, Comissão de Inclusão e Diversidade. Essa comissão, ela tem desenvolvido trabalhos com muitos parceiros, né? Nós começamos percorrendo, e isso eu já relatei, então eu só vou mencionar para dar continuidade, tio Carlos. Nós percorremos, junto com o Ministério Público, junto com a Undime, com o CONSED, com a UNCM, com a Secretaria de Educação, com o CAU Educação, nós percorremos inúmeros municípios do nosso estado, como tendo esses municípios, foram 8 como polos, para ouvir qual a demanda, quais as demandas em relação à questão dos pareceres e diretrizes do Conselho Nacional, que precisavam ser revistos pelo nosso Conselho Estadual. Mas nós gostaríamos de saber qual a demanda
para iniciarmos esse processo justamente por essa demanda. Então, escutamos a todos e a demanda foi justamente a questão da educação especial. E, nesse sentido, alargamos as nossas escutas para um estudo interno, Conselho Estadual de Educação, UERJ, grupo de pesquisa da UERJ, coordenado pela professora Rosana Glatt e pela UF também, pela professora Cristina Delu, e mais a OAB. E aí conseguimos sintetizar, com a ajuda de companheiros assessores do nosso conselho, sistematizarmos dados importantes que deram, então, luz à primeira normatização, a primeira versão de educação especial, que teve, senhoras e senhores, 14 versões. Eu faço questão de dizer isso, porque pode dizer assim, mas Malvina, então demorou muito. Talvez, mas esta deliberação, ela deixou de ser elaborada somente pelo Conselho. Então, ela é mais do que uma deliberação de 24 conselheiros. Nós podemos dizer que por essas audiências que fizemos, essas escutas e a interação com as duas universidades, e mais depois, tendo colocado essa deliberação no site, nós tivemos mais de 1.500 participantes ativos no processo de definir, não é, conselheira Abigail, sempre presente conosco nessas etapas, e tivemos, então, a elaboração aprovada, a deliberação aprovada pelo nosso pleno. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque agora, quando voltamos às audiências públicas, e voltamos agora para quê? Por dois motivos. Primeiro, para fazer um levantamento de dados quanto à implementação dessa deliberação da 355. Quais são os pontos fortes? Quais são ainda as fragilidades? O que precisa ainda ser esclarecido e talvez alterado na deliberação? Então, nós aproveitamos, aí ampliamos as escutas públicas para 18 polos, no todo o estado do Rio de Janeiro, e resolvemos tratar, quer dizer, o objetivo 2, esse levantamento de dados quanto à implementação, a volta, né, o retorno, e abrimos a discussão quanto à questão das medidas socioeducativas para jovens e adultos. Mas por quê? A primeira foi feita em relação à demanda que surgiu deles. E a segunda? A segunda foi reunido com o grupo gestor, que faz parte, não só o Conselho, mas a Secretaria de Educação, e pela Secretaria de Educação, DIESP, DEGASE, a Undime, a UNCME e o CAU Educação, nós chegamos à conclusão que durante... deputados, durante essa escuta pública, outras demandas foram colocadas, mas acreditem que a questão só das medidas, do cumprimento de medidas socioeducativas, ela ficou invisibilizada. E esse foi, então, um critério adotado por esse comitê gestor, coordenado pelo Conselho Estadual de Educação, de tratar de uma questão invisibilizada. Deputado Flávio Serafini, prazer em tê-lo aqui, nos ouvindo, justamente porque ninguém abordava essa questão, né? Então, nós estamos trabalhando nesse momento e aí eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Estamos trabalhando nesse momento com essa deliberação. O ciclo de estudos, que já foi concluído, agora nós estamos fazendo uma análise das escutas públicas e ampliamos a parceria
fazendo parte, então, a UERJ, a Unirio, a UF, a Rural do Rio de Janeiro e a Faculdade Gami Souza. Por que essas instituições? Fizemos uma consulta a instituições que tinham grupos de pesquisa voltadas para as questões socioeducacionais e fizemos um convite a essas instituições. Essas instituições, então, aderiram ao projeto e agora fazem parte, alargando, como eu disse, esse grupo. Daí surgiu a possibilidade de apresentar esse projeto. Fizemos um projeto de pesquisa, apresentamos a FAPERJ, porque precisávamos de profissionais que fizessem a degravação de tantas escutas públicas. E também de apoio de estudantes e de inserção dos estudantes nessa temática. Então, bolsas para esses estudantes. O projeto foi contemplado pela FAPERJ, mas estamos com uma dificuldade. Houve uma descentralização para a nossa unidade orçamentária, mas a nossa unidade orçamentária ela fica na Secretaria de Educação por conta dessas questões. O secretário de Educação já tomou conhecimento e delegou a conselheira e também profissional superintendente da Secretaria o acompanhamento para a execução financeira. Bem, então, esse é um projeto especial e eu peço desculpas a todos se tomei um pouco mais de tempo, mas eu faço parte também dessa comissão e aí eu acredito que esse projeto é um projeto que se diferencia também porque envolve muitas pessoas fora do Conselho. E lembrando, eu registrar o deputado Serafini, registrar a assessora deputada Zeidan, né? Lembrando só que aprovamos recentemente um projeto de autoria do deputado Serafini que fala da questão do direito do nome afetivo. Exatamente. Então, só para orientar o Conselho, que já é lei no Estado. Foi o próprio deputado. Do direito do uso afetivo. Muito obrigada pela a sua indicação. Foi o próprio deputado que nos procurou e considerou que, a partir da lei, poderíamos fazer uma normatização. E assim faremos. Então, essa comissão está estudando a possibilidade, e já decidiu por isso, está apenas normatizando a inclusão do nome afetivo do aluno em processo de adoção. Né? Então, essas são algumas das atividades das nossas comissões e das nossas câmaras. Agora, eu vou aos dados referentes aos processos. Um único, mas importante gráfico, e eu agradeço ao conselheiro Alessandro a ajuda na elaboração do gráfico. Ficamos pensando de que maneira poderíamos, com um único gráfico, evidenciar o trabalho, o esforço, e aí outra vez agradeço a toda a nossa equipe técnica, aos nossos assessores, o empenho para que isso aconteça. É quase um milagre, posso dizer, para aqueles que acreditam, que o Conselho tenha, através deste esforço, de um esforço coletivo da equipe técnica e de conselheiros, caminhado nessa direção. Vejam, deputados, a evolução processual. O azul é a entrada, vermelho a saída. Fizemos, logicamente, uma projeção, né, a partir de dados concretos. Dado concreto, trabalhamos só com 2018. É ali, nos dados de 2018, que nos sentimos com maior segurança, porque é preciso informatizar e nós não temos essa informatização. Então, nós estamos trazendo aqui os dados que nos sentimos seguros em apresentar para os senhores. Nós tivemos a entrada de 1.253 processos em 2018, no primeiro trimestre, não é? E temos a entrada por
trimestre, nós temos a entrada de 120 processos novos. Essa é a estimativa, essa é a projeção. E a saída de 205 processos. Isso aconteceu já no primeiro semestre, já no segundo semestre. No terceiro trimestre, no quarto trimestre e no primeiro de 2019, é a projeção a partir de uma realidade que já se concretiza, de entrada de cerca de 120 e saída de 205, apesar do número insuficiente de profissionais. Então, podemos ver que no primeiro trimestre de 19, nós iremos zerar, né? Os processos que entrarem terão imediatamente resposta. Eu não posso deixar outra vez, deputados, de reforçar a competência não só dessa equipe de conselheiros, mas a competência principalmente de quem faz os estudos técnicos, com muita dedicação, inclusive, muitas vezes, superando o seu compromisso profissional, o seu contrato profissional de tantas horas, superando esse contrato profissional para dar conta de apresentar esse resultado. E eu vou quebrar o protocolo pedindo uma salva de palmas para esses nossos companheiros. Presidente, só uma dúvida. Pois não. Uma das primeiras planilhas que a senhora apresentou, a senhora mostrou o fluxo de processos que estão no Conselho, entrada e saída, apontando uma possibilidade de... Da Câmara de Educação Básica. Foi só educação? Só educação básica. Porque esse foi o marco da educação básica. Nós achamos que era interessante mostrar qual foi o marco de cada uma das comissões e câmaras. O marco da educação básica, porque era a demanda mais reprimida, e o marco da Câmara Superior. Já estou concluindo. No tempo que quiser. Pois não. É porque a professora Celi depois complementará na questão. Como ela acumula também a presidência da Câmara de Educação Superior, ela complementará com os processos. E agora, então, finalizando, nós apresentamos... finalizando, não. É o penúltimo tópico. O Conselho em Ação. Eu falei muito, não é, querida Marilda? E agora nós vamos mostrar em imagens a concretude de algumas das questões que nós falamos. Então, nós temos, por exemplo, no campo à esquerda, né, algumas da esquerda, na direita e na foto ao centro, nós temos o circuito das escutas públicas sobre as medidas socioeducacionais que eu me referi, e abaixo, nós temos o processo de análise e escutas com um grupo de pesquisa formado pelas universidades e faculdades que eu mencionei. Palestras, mesas redondas, seminários em relação à Base Nacional Comum Curricular. Tivemos também convidados importantes falando sobre questões da atualidade da educação, que eu posso depois enumerar, mas não quero tomar muito tempo de todos. Continuando aqui, nós fazemos um destaque, né, na foto do meio, a nossa última ação junto com a Alerj, e temos então o deputado Conde Bittencourt coordenando essa mesa junto com o Conselho e com o conselheiro do Conselho Nacional de Educação, conselheiro César Calegari, falando sobre a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, mas tivemos também a presença importante do professor Luiz Fernandes Dourado, falando sobre a formação de professores. Eu estive também no Itamaraty, no Palácio Itamaraty, numa palestra discutindo a questão sobre cidadania. O professor
professor Cordão, que à época estava como conselheiro nacional de educação, falando também sobre o Sistema Nacional de Educação, que há pouco nós conversávamos. Enfim, diálogos e parcerias, o Conselho se ampliou com o Fórum Estadual de Educação, com o Conselho de Secretários Executivos de todos os Conselhos Nacionais estaduais de educação. Também se reúne no nosso conselho a comissão que organiza agora o 3º congresso para rever o plano estadual de educação. Tivemos a Foto ao Centro participando também com vários conselheiros de um evento que deveria ter ocorrido, mas que acabou por questões enfim, próprias de uma audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular em São Paulo não acontecendo. Quer dizer, para alguns não aconteceu, para outros aconteceu, porque uma manifestação também é uma escuta pública, né? Deveria ser. Bem, e tivemos também uma demanda levada por esta casa, pela Alerj, quanto à questão da certificação de agentes de educação infantil que se formaram, a comissão deve lembrar bem disso, e que recorreram ao Conselho. O Conselho foi mediador entre a Secretaria Municipal de Educação também e outros agentes, e tivemos mais de 1.000 então, agentes de educação infantil recebendo ali o seu diploma. Foi na Escola de Magistratura do Estado. Né? Uma videoconferência, porque o Conselho tem sido demandado para outros conselhos regionais, né, da região Sudeste, então, sobre algumas temáticas. Nesse caso, fizemos uma videoconferência sobre a Base Nacional Comum Curricular. Participamos também de programas convidados pelo Ministério Público, um programa especial sobre a questão até da educação as medidas socioeducacionais, junto com o CAU Educação, na TV do Ministério Público. Uma outra participação do Conselho foi no canal Futura, refletindo sobre questões educacionais, e participando também de uma roda de conversa no TCE, quando o TCE publicou indicadores sobre a educação em todo o estado do Rio de Janeiro, nos municípios, e o Conselho foi honrado, sendo convidado para participar de uma roda de conversas para discutir tais indicadores. Bem, a questão das publicações, que consideramos importantes, o Conselho passa a ser também local para lançamentos de livros sobre as questões educacionais. Esse, especialmente, é sobre os conselhos municipais de educação. Então, tem conselheiros e autores, e o Conselho, de novembro até a presente data, já prefaciou 4 livros sobre conselhos municipais e sobre também educação integral do nosso Estado. Isso honra muito o Conselho e alarga a sua inserção na área educacional do nosso Estado. Bem, demandas e desafios, isso foi o que fizemos, mas cumprimos o plano? Ainda não, e falta muito. Então, o que ainda nos demanda, o que é desafio? Algumas coisas dependiam e dependem de nós. Nós mostramos o esforço do Conselho Estadual de Educação. O que vou apresentar aqui depende, sem dúvida, do esforço do Conselho em estar presente em todas as instâncias, né? Lembrando a importância do Conselho e verificando
as condições para que ele efetivamente se torne um órgão de Estado. Então, a questão de uma política de infraestrutura importante, isso depende de nós também, a organização de fóruns e comitês que identifiquem e discutam os impactos das deliberações. Nós já estamos fazendo isso. Eu dei o exemplo da deliberação 355. A construção e implantação conjuntas de programas de orientação às redes de ensino, junto com a SEDUC, e acompanhamento das normatizações do Conselho Estadual de Educação. E agora? Isto não depende de nós, né? E contamos com a Alerj, como sempre, para apoiar o Conselho. A implementação de setores indispensáveis ao funcionamento do Conselho como órgão de Estado. Precisamos de consultoria jurídica, de auditoria, de planejamento e de orçamento. Não é possível, a Secretaria de Educação apoia, mas nós não queremos mais esse tipo de apoio, queremos agora, mas nós precisamos não solicitar isso, nós precisamos trabalhar em parceria com a SEDUC em ações educacionais, mas precisamos ter a nossa estrutura. É impossível que precisamos pedir, por favor, para ser liberado uma verba para que um profissional possa nos apoiar. Somos muitas vezes atendidos, mas outras vezes, certamente, a SEDUC tem um volume muito grande de trabalho e não pode nos atender. Mas esse não é o problema não é a SEDUC, o problema é que, se somos órgãos de Estado, nós precisamos ter a estrutura de um órgão de Estado, né? E, com isso, a definição de políticas públicas educacionais, que acredito que temos e possamos contribuir. Queremos recuperar a biblioteca e o Centro de Memórias do Conselho, para que estudantes e profissionais da educação utilizem como fonte de pesquisa. Isso é fundamental. Isso não depende de nós. Tiraram e ainda não devolveram a metade, não é, presidente? A metade do nosso espaço. E isso é fundamental. É fundamental para o Conselho, mas o Conselho não é dos conselheiros, não é do grupo de assessores que ali atuam. O Conselho é do Estado, ele é público, ele tem que ser frequentado por professores, por estudantes, por profissionais que queiram investigar, que queiram fundamentar as suas pesquisas, e ali nós temos um acervo importante, não é? E quase terminando, a construção de proposta de quadro próprio de pessoal. É só para reforçar que isso é fundamental e não depende do Conselho. E o provimento de quadro de pessoal com funcionários próprios, em um primeiro momento, por meio de processo seletivo. Nós acreditamos, tomara que seja possível, presidente Conte, por meio de um processo seletivo e remoção de servidores da SEDUC e de outros órgãos do governo, que optem por ter a alocação no Conselho e, posteriormente a esse período de transição, o provimento por meio de concurso público. Mas nós precisamos iniciar, não é? Então, eu em nome do Conselho, formado pelos conselheiros e pelos grandes apoiadores profissionais que lá atuam, deixamos esse pedido como um dos mais fortes e na esperança que a Alerj contribuirá para que isso se efetive. Esses são os nossos parceiros, são muitos, não é? E terminamos com o nosso grande educador, Paulo Freire. Diz Paulo Freire: se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, e é isso que nós, educadores, acreditamos. Esse foi um parêntese meu, né? Me desculpe, Paulo Freire. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, e isso faz parte, né,
da nossa forma de estar nesse mundo, sonhar, acreditar nesse sonho a partir desse processo de mundo, fecho meu parênteses, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia. Nós não queremos aqui falar da utopia do Conselho Estadual de Educação. Temos sim. E essa utopia nos move. Mas queremos participar de práticas com ela coerentes, isso é, com a utopia que nos move e move a todos do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigada pela audiência. Obrigado, professora Malvina. Professora Celi. Bem, bom dia ainda, bom dia a todos e todas, deputado Conte, deputado Tio Carlos, deputado Flávio Serafim, colegas conselheiros, assessores, demais presentes, nosso sempre presidente Luiz Mansur, colegas do gabinete, deputado Conte, a toda assistência. É um prazer estar novamente aqui na audiência em que nós cumprimos esse rito, mas que, na verdade, é mais do que um rito da legislação, mas é uma forma do Conselho também mostrar o seu trabalho e como nós estamos buscando fazer com que essa legislação que o transformou em órgão de Estado possa ser, de fato, uma realidade, não apenas uma perspectiva da lei. Bem, vou focar um pouco na Câmara de Educação Superior, que é a Câmara que eu presido, juntamente com o vice-presidente que está aqui, conselheiro Marcelo Rosa. Conselheiro Marcelo Rosa, que é meu parceiro de trabalho e que eu diria que sem o conselheiro Marcelo Rosa nós não teríamos feito tudo o que fizemos, e fizemos muita coisa. Eu teria, assim, inúmeros pareceres para citar das coisas que nós fizemos, mas eu queria, deputado, falar com o senhor de uma coisa até mais antiga, digamos assim, entre aspas, de quando, na lei do sistema, naquela ocasião, nós pensávamos da possibilidade de se fazer uma legislação para a educação superior no Estado do Rio de Janeiro, e que, naquele momento, isso parecia algo muito distante, porque nós não vislumbrávamos ali uma articulação tanto das universidades e das nossas instituições de ensino superior, quanto dos próprios protagonistas desse processo, que tornasse possível uma legislação desse porte. E hoje, na Câmara de Educação Superior, recebendo os reitores e os dirigentes, os diretores pedagógicos e os demais integrantes das direções das unidades de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que já há essa possibilidade. Eu penso que se nós tivéssemos que traçar uma meta de legislação dessa casa em relação à educação superior com parâmetros mínimos, como nós tínhamos pensado na regulamentação da lei do sistema, nós já poderíamos entender isso como viável, porque já há uma articulação. E essa articulação foi mediada pelo Conselho à medida que ele aproximou os reitores, aproximou as instituições e aproximou o seu fazer das IES. Então, hoje, eu vejo que o Conselho ele é respeitado pelas instituições de ensino superior, elas reconhecem o Conselho como órgão normativo também do ensino superior, e o Conselho, por sua vez, tem tido esse cuidado de também atendê-las naquilo que elas necessitam. Então, assim, nós fizemos, além do que a professora Malvina já colocou, mas nós fizemos outras ações que buscaram
a realidade do Estado do Rio de Janeiro, nesse ano que foi dificílimo e no ano passado, onde os calendários das instituições ficaram completamente atrapalhados por conta da própria situação do Estado, e nós tivemos assim um estudo muito detalhado e muito cuidadoso para que nós pudéssemos auxiliar essas instituições a recompor o seu cronograma de ensino superior, e nós conseguimos fazer isso junto com as próprias instituições. Isso é uma coisa muito importante. Nós também atendemos a outras demandas que vieram das próprias IES, à medida que elas passaram a considerar o Conselho como um parceiro e um interlocutor. E isso fez com que os próprios dirigentes tivessem um lugar para discutir, além dos seus conselhos superiores, mas um lugar para discutir as medidas a serem tomadas com vários outros auxiliares, não é? Porque lá nós temos pessoas de diversas instituições que também opinam e que ajudam a encontrar os melhores caminhos. E eu destacaria, nesse processo, o trabalho que o conselheiro Marcelo Rosa, nosso presidente, fez, à medida que nós encontramos uma maneira, na última audiência que nós tivemos aqui, eu dizia, deputado Conte, o senhor lembra, que nós precisávamos fazer, encontrar uma forma de resolver os processos da educação superior para que eles não ficassem acumulados, e que nós precisávamos encontrar uma forma como o INEP faz para que nós tivéssemos um fluxo maior e que as nossas instituições não precisassem de tantas comissões, até porque nós não tínhamos esse quadro e nem a estrutura do INEP para as comissões. Então, o conselheiro Marcelo Rosa, através da própria Comissão de Legislação e Normas, fez uma deliberação, que é a deliberação 359 de 2016, da qual a gente, naquele momento, estava iniciando, mas que ela foi, assim, surpreendentemente muito bem sucedida ao longo do ano de 2017 e também agora em 2018, porque ela, de fato, foi uma deliberação que ela foi entendida, interpretada e cumprida, o que, em termos de legislação, é algo para se comemorar, porque as instituições, aquelas que têm 3 no ENAD, elas não precisam receber, então, comissão para a renovação do reconhecimento dos cursos. Isso faz com que os alunos também sejam instados a fazer o ENAD, as instituições a esse processo, e nós, então, cuidamos daqueles ou que não têm o ENAD ainda instituído ou que não alcançaram aquilo que o próprio INEP considera que é a nota mínima para uma instituição ter o padrão de qualidade para o funcionamento. Então, isso foi... A escala vai até 5, né? Só para falar. É uma escala que vai de 1 a 5. Uma escala de 1 a 5 e o 3 é esse padrão mínimo. Então, isso foi muito importante, as instituições acataram, nós não tivemos nenhum questionamento em relação a isso e nem em relação a nenhum outro processo com o qual nós tratamos. Muito pelo contrário, a nossa relação com as IES tem sido uma relação de parceria e que eu penso que é um trabalho que foi construído ao longo de muitas gestões, claro, considerando as outras presidências, mas que se consolidou nesse momento, tanto porque nós nos dispomos a ir até as instituições, como nós passamos a recebê-los e dar a essa relação entre o Conselho e as suas IES de ensino superior uma importância prioritária. Então, eu queria, assim, deixar marcado, deputado, que aquela ideia de se pensar uma legislação para a educação superior, de parâmetros mínimos, normatizando o sistema, ela hoje pode ser algo viável. E hoje ela teria uma aceitação
e ela poderia ser, inclusive, muito bem vista pelas instituições, tendo em vista o trabalho que nós realizamos no Conselho com essa articulação. É isso. Não sei se o conselheiro Marcelo Rosa quer complementar alguma coisa. Professor, no microfone, por causa da gravação, por gentileza. Muito obrigado, professora Celia. Professor Marcelo Rosa. Isso nos permitiu um outro fato muito importante, que é uma publicização à sociedade. Os atos regulatórios das instituições vinculadas, instituições de ensino superior vinculadas ao Estado do Rio de Janeiro, tinham atos da década de 50, da década de 60, né? E a gente conseguiu atualizar todos esses atos regulatórios. A sociedade civil pôde perceber que os cursos estavam regulares, cursos de profissões regulamentadas puderam, na realidade, atualizar os seus registros profissionais, possibilitando principalmente o nosso objetivo fim, que é o estudante ter sua vida regular plenamente adequada. Um ato que a gente conseguiu fazer dentro do Conselho, e a gente desafogou, por exemplo, mais de 100 cursos da UERJ que tinham atos vencidos, mais de 50 cursos da UESO que tinham seus atos vencidos, não onerando essas instituições com processos de visitas, porque o aluno tinha tido um bom desempenho. Quando o aluno vai bem, a gente sabe que as coisas caminham bem. Se o aluno não vai bem, a gente vai lá verificar. Isso também desafogou muitos processos do Conselho, que só para essas duas instituições a gente desafogou 150 processos. Muito obrigado. Eu indago, professora Malvina, por gentileza. Eu gostaria apenas também de fortalecer, nesse momento, a Câmara de Educação Básica, que o senhor mencionou no decorrer da minha fala, e, inclusive, justificando inicialmente a ausência do presidente da Câmara de Educação Básica, conselheiro Carlos Belchovski, que um compromisso junto à CCERJ o impediu de estar aqui. Mas o esforço grande, por isso que cada Câmara trabalha numa dimensão e a partir do diagnóstico ali instalado e das necessidades. O esforço enorme em termos de, como o conselheiro fala, de zerar, né, o passivo e, inclusive, uma atenção muito grande às questões seríssimas voltadas para os processos de escolas que oferecem educação à distância, né? Então, esse é um marco também importante. Eu tenho certeza, se o conselheiro Carlos Belchovski estivesse aqui, seria um dos tópicos que ele registraria. Muito obrigada. Eu indago se mais algum conselheiro deseja fazer uso da palavra, complementar os conselheiros anteriores que se manifestaram. Conselheiro Alessandro. Bom dia, deputados. É um prazer imenso estar aqui hoje e durante as falas eu me recordava de uma audiência pública no passado, onde o deputado Conte colocava sobre a necessidade do Conselho Estadual de Educação ser um órgão de Estado e o protagonismo que ele desempenharia quando isso ocorresse. Foi uma luta, esse período de transição, e hoje, Rosana e eu conversávamos mais cedo de como, e conversava com a Abigail, de como é feliz ver que nessa audiência pública, ao contrário das mais recentes, existe um protagonismo, não existe uma justificativa para a sociedade sobre problemas, atrasos ou solução de passivos, existe um protagonismo. Então, existem alguns pontos que eu gostaria de destacar, que são pontos que fizeram diferença de imediato para a população, fizeram diferença de imediato para o dia a dia. Ações aparentemente simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro ponto foi que as nossas presidentes, elas tinham como uma das suas metas e mantém esse trabalho a ideia da transparência absoluta da informação. Então, a primeira medida que foi tomada é que o voto dos pareceres seria publicado.
Antes só se publicava ementa, então existia a necessidade de recorrer ao site, recorrer às bibliotecas. Hoje, imediatamente, toda a população sabe o teor de todos os pareceres, o que zera toda e qualquer dúvida. Sobre a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, sobre essa integração, onde cada ente tem a sua independência, onde o Conselho tem o protagonismo de estar organizando, eu gostaria de destacar o magistério indígena, que foi autorizado, e é uma dívida histórica com essa população, é uma dívida histórica da própria Secretaria de Educação, e que nós conseguimos esse ano, e conseguimos de forma brilhante, porque foi reconhecido que em todas as aldeias estão implantados os núcleos de formação de professores. Não existe a ideia de um magistério indígena unificado, ao contrário, é um magistério que vai atender a especificidade de cada aldeia, de cada escola, então esses núcleos. Um outro ponto extremamente importante, e aí eu agradeço especialmente ao nosso presidente da Legislação e Normas, Marcelo Rosa, conselheiro Marcelo Rosa, que foi a Deliberação 366, que consolidou a nossa experiência com escolas extintas. Me recordo também, nesse mesmo período, onde o deputado Conte colocava a necessidade de protagonismo do Conselho, o grande desafio que era atender a população quanto a essas demandas, era em um Estado reconhecer a dívida histórica que tinha com a população, e isso foi realizado, e hoje a gente tem alegria, conversávamos ontem sobre isso, que uma média, nós tínhamos centenas de recursos mensais, e hoje, no primeiro semestre, nós não chegamos a 10, todos os outros casos conseguiram ser solucionados, e o Conselho buscou uma solução extremamente justa, com base na legislação posta por essa Casa, que é o princípio da convalidação de estudos daqueles que deram continuidade às suas vidas, fazendo a questão do resgate. E para finalizar, um ponto muito importante que a professora Malvina colocou sobre a Câmara de Educação Básica, e essa Câmara e essa Comissão de Educação vem se debatendo sobre esse tema há muitos anos, e hoje a gente tem um dado extremamente positivo. Quando nós tivemos essa discussão sobre a transição, 5, 6 anos atrás, nós tínhamos uma outra discussão e o deputado levou até um projeto de lei que, infelizmente, não conseguiu ser aprovado, sobre o problema da educação à distância. Nós tivemos naquele ano 81 mil publicações de concluintes em Diário Oficial. Essas 81 mil publicações, mais de 90% delas centralizadas em 3 instituições. Hoje nós temos 17 mil. E essas 17 mil pulverizadas, não existe mais uma grande concentração, existe ainda um problema ou outro pontual, mas mostra esse amadurecimento no combate à irregularidade, e mais do que no combate à irregularidade, na criação de um modelo de educação à distância que realmente funciona, um modelo responsável. Então eu gostaria de destacar esses pontos, né, e colocar a felicidade que a gente tem hoje de estar participando desse movimento, onde o Conselho ele não é mais parte da SEDUC, mas ele é um igual à SEDUC, cumprindo o seu papel. Muito obrigado, deputado. Mais algum conselheiro? Não. Professora Luciane, pela UPS, sindicato. Seguida, professor Mansur, se quiser fazer uso também da palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria apenas assim de reiterar, né, a importância do Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado, do qual a nossa querida diretora da UPS Sindicato, professora Abigail, faz parte, né? E queria reforçar esse apelo que a professora Malvina colocou, inerente às questões estruturais que ainda são necessárias, e deixar aqui o nosso cumprimento, né, a todos os membros do Conselho, em nome da professora Terezinha, presidente da UPS Sindicato, e parabenizar pelo excelente trabalho que tem sido realizado. Obrigada. Obrigado, professora Luciane. Professor Mansur.
É sempre muito gratificante estar nesse colegiado em que eu participei por 8 anos, fui presidente, e mais ainda de saber que o Conselho está cada vez melhor, que vocês estão conseguindo cada vez mais melhorar o controle da educação no Estado. Eu acho que a questão do Conselho ter virado um órgão de Estado, apesar da presidente ter dito que ainda não conseguiu todas as metas, é muito importante. O Conselho, como órgão de Estado, ele tem uma independência e ele passa a fazer a política educacional do Estado em todos os níveis. Então, isso é importante de ressaltar e parabenizar a equipe dirigente, a presidente, a vice e todos os conselheiros pelo trabalho realizado. Parabéns a todos. Obrigado, senhor Mansur. Antes de passar para os senhores deputados, eu estava ouvindo aqui a apresentação da conselheira Malvina, me lembrando a luta dessa comissão desde 2003, né, e essa luta passou por governos diferentes, para que a gente conseguisse, né, a maioria na casa, convencesse a maioria de transformar esse colegiado em órgão de Estado. Não nesse pensamento, professor Alessandro, de ser um órgão igual à Secretaria de Estado de Educação. Pode ser alguma, mas ser um órgão especial, com a autonomia e o status de órgão de Estado que lhe é devido, para que fosse o grande centro de debate e de normatização das políticas de educação do Rio de Janeiro. Representação tripartite, com sociedade civil e poder público, mandatos diferentes dos mandatos do Poder Executivo, ou seja, mandatos que atravessam governos e, por atravessarem governos, têm um papel central em poder garantir essa articulação de continuidade, transformando a educação definitivamente em política de Estado. Esse debate aconteceu aqui em vários governos, não tivemos a compreensão de nenhum deles, mas tivemos finalmente, não sei se força, senhores deputados, do poder ou fragilidade do Poder Executivo de derrubar o veto, ou seja, o terceiro veto a um projeto semelhante. Finalmente conseguimos derrubá-lo. E quando a gente olha aqui a apresentação dos senhores, feita pela professora Malvina, eu diria que a gente se convence mais ainda que valeu a luta. Valeu a luta. A agenda apresentada pelo Conselho, a agenda que está sendo apropriada pelo Conselho, o centro das suas reflexões e debates, fez a transição que nós aqui sempre defendemos de um órgão quase que cartorial para um órgão que pense a educação do Rio de Janeiro, formule a educação do Rio de Janeiro. Essa casa legislando, os senhores normatizando e formulando, e o secretário de plantão ou o governo de plantão executando. É o que cabe a ele. Não cabe a ele ser o centro da formulação da educação do Rio de Janeiro. Cabe à sociedade através de vocês, por serem um órgão colegiado com representação bipartite. Então, nós aqui lutamos esses anos. Professora Celi, e aí já vou passar uma tarefa ao deputado Serafini, que dos três aqui é o único que eu desejo que continue nessa casa. O deputado Tio Carlos vai para uma missão no Parlamento Federal e tenho certeza que poderá nos ajudar. Eu não sei ainda para onde vou, mas torço pelos dois. Mas já passando ao deputado Serafini, ao deputado Valdec, com certeza continuará aqui também, com a nossa torcida, porque merecem, é que avancem na questão da lei orgânica das universidades estaduais. Foi a única questão que não conseguimos avançar nesses anos. O planejamento nosso era tratar dessa matéria, professora Celi, nessa legislatura. Mas foi uma legislatura tão complexa pelo quadro dramático que tivemos que enfrentar aqui, não só com relação ao desempenho do governo, mas como ao cenário que os governos anteriores deixaram o Estado, que a gente não teve ambiente político na casa para se debruçar, como nos debruçamos na lei do sistema, no plano estadual de educação,
né, na lei de responsabilidade educacional, né, receber o conselho aqui, talvez pela 4ª ou 5ª vez consecutivas, como os secretários de educação, 4ª não, nossa lei de 2009, então já são 9 anos. 9 anos. Eu estou falando da responsabilidade educacional, 2009. Estamos aqui cumprindo 9 anos. 9 anos. Há 9 anos que a gente recebe aqui a Secretaria de Estado de Educação, prestando contas a essa casa e à sociedade, apresentando indicadores, né, assumindo compromissos de programas e projetos, e a casa aqui intermediando a continuidade dos mesmos, e também o Conselho Estadual de Educação. E hoje a gente vê, pela diferença dos relatórios, pela diferença da contextualização do debate, como foi importante, senhores deputados, a nossa luta em transformar esse órgão em órgão de Estado. Como foi importante. Né? E são esses movimentos que vão dando aí, né, à educação do Rio de Janeiro, né, a possibilidade de construir um projeto que a gente possa olhar o futuro. Então, já desafio o deputado Serafini, o deputado Valdec, para que na próxima legislatura a comissão que vier a ser constituída tenha determinação, né, e é um dever nosso, que a gente completa, Serafini, a gente completa um ciclo legislativo de um pensamento de educação pública. Né? Educação básica já construímos, e seguramente é o Estado que tem a melhor construção legislativa, tá, para o seu sistema estadual. Não tem nenhuma dúvida disso. Se a gente fizer um estudo comparativo com os demais parlamentos estaduais, não há nenhum parlamento com a produção que essa comissão teve, e a produção de todos nós aqui do conjunto, nesses 16 anos. E só falta, de fato, a lei orgânica das nossas universidades, que respondem hoje por quase 100 mil matrículas e tem um papel estratégico no Programa de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro. O papel das FAITERGs, o papel do CEDERJ e CCERJ, o papel da UERJ se interiorizando, da UENF no norte do estado, fortalecimento da UESO como universidade tecnológica e uma área importante de desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste. Então, nós precisamos, não tivemos ambiente, eu confesso, professora Celi, a gente não teve ambiente político nessa legislatura para, né, nos debruçarmos numa lei que precisa de muito debate, de muita reflexão, como todas as outras. Todas essas leis que falamos aqui, né, alguns conselheiros já estavam nesse debate à época, né, o próprio professor Valdec participou de algumas delas como diretor da Faculdade de Educação da UF, chamado por nós, todas essas leis tiveram como base um amplo debate com o mundo acadêmico e com a sociedade. Não foram leis que partiram, né, surgiram do parlamento para a sociedade. Foram leis que o parlamento chamou, convocou a sociedade, a academia, para formularmos juntos. E por isso elas têm um papel fundamental. Então fica aqui, professora Celi, muito bem lembrado, fica aqui, né, já a nossa sinalização, desejando que os nossos colegas que aqui continuarão, que puxem esse debate para a gente enfrentem, tenham coragem de enfrentar as dificuldades que enfrentamos à época dessas leis todas, que nenhuma delas foi construída com facilidade, nenhuma delas, mas tivemos a determinação, a persistência de lutar, como a lei do Conselho, né? Como eu disse, 3 governos vetaram essa lei. Recebeu 3 vetos na casa, até que conseguimos finalmente derrubar o veto, e o resultado está aí na apresentação dos senhores. Bem lembrado, professora Celi. E queria fazer um pedido também à conselheira Malvina, né? Que o Conselho entrasse num debate, né, e pudesse nos subsidiar, e a comissão já se coloca à disposição dos senhores, a questão da modulação, né, das unidades, né, da rede própria do Estado, modulação de recursos humanos. O Conselho tem que entrar nesse debate. Esse debate não pode ficar, né, a critério exclusivo dos secretários de plantão. Esse Conselho precisa aprofundar, né, porque recursos humanos aponta que escola queremos, que escola desejamos. E não é possível construirmos nada com relação à seriedade, à busca de qualidade, se não tivermos um debate mínimo
de modulação mínima adequada das equipes multidisciplinares, dos profissionais envolvidos nessa construção, a percepção da compensação necessária até em regiões mais deflagradas, que tipo de profissional precisamos reforçar as equipes nessas regiões mais deflagradas. Eu acho que é um debate importante que o Conselho agora, como órgão de Estado, tem autoridade de fazê-lo. Como órgão de governo, ficava meio inibido a abrir esse debate, porque é uma ferida na nossa rede, a questão das equipes. A comissão tem discutido muito, mas se o Conselho puder aprofundar esse debate e sinalizar para a comissão, né, uma formatação que se tem até um prazo mínimo, claro, mas adequado de implantação, e que a gente aqui tem que transformar em lei, em projeto de lei para ser cumprido, o Conselho daria uma grande contribuição. Eu faço aqui essa provocação à professora Malvina e os conselheiros, que é um tema que nós temos debatido aqui em momentos diferentes. É um tema que incomoda muito a comissão, aos educadores, ou seja, a gente tem um compromisso do Estado que exija dos governos, né, o seu sacrifício para manter as equipes mínimas necessárias para um projeto de qualidade na educação do Rio de Janeiro. Deputado, antes de passar para a conselheira Malvina falar sobre essa questão da modulação, queria só já colocar o Conselho e a Câmara de Educação Superior à disposição do deputado Flávio Serafim e da Comissão de Educação que vier, para que o Conselho possa auxiliar na mediação da elaboração dessa lei orgânica da educação superior, que eu penso agora é a hora, acho que é um momento, talvez seja um momento mais propício, e o conselheiro Marcelo Rosa e toda a nossa equipe de educação superior, a conselheira Fátima Baima, que está aqui também é da Câmara de Educação Superior, para que nós possamos, inclusive, fazer essa mediação, que é uma mediação que tem que ser também bastante cuidadosa. Então, estamos à disposição dos senhores. Professora, é uma sinalização para a próxima legislatura, né? Essa não há a menor condição. Estou passando a tarefa ao Serafim e ao Valdec, né? Já havia um início de articulação com os reitores à época, não com os atuais reitores, mas há 8 anos atrás, né, a gente começou, de alguma maneira, essa articulação com os reitores da UERJ, da UESO, e depois da UENF, depois da UESO. Então, eu tenho certeza que o próximo conjunto de parlamentares vai assumir essa responsabilidade, junto com o Conselho e com a comunidade acadêmica, né, abrir esse debate para termos uma lei orgânica do ensino, do ensino universitário estadual. Professora Rosana, a professora presidente. Presidente, vou deixar no final. Quer falar tudo no final e fazer um amplo resumo? Pode ser, eu acho mais democrático. Professora Rosana. É muito interessante, né, quando o professor Mansur fala que hoje o Conselho está melhor, eu diria que eu gosto muito da dimensão de processo. Tudo é processo, não é? E é óbvio que no momento em que o Conselho ele assume, né, dentro dos contingenciamentos ainda existentes, a sua dimensão enquanto órgão de Estado autônomo, isso cria um ambiente dentro do Conselho onde a discussão da educação ela está posta para além do lugar em que de cada um fala. Eu falo do lugar que é mais remetido à educação pública, o outro tem uma vinculação maior com a educação privada, mas no momento em que nós travamos o debate, o que está posto como nosso objeto central é a educação. Então, isso é uma coisa que nos motiva profundamente em participar dessa gestão no Conselho. Então, a nossa preocupação... E é interessante que, mesmo naqueles momentos nos quais discutimos aquilo que nós dizemos que são discussões cartoriais, ou seja, recursos ou autorizações, a gente acaba travando discussões extremamente pertinentes ao mundo real da educação. Ou seja, eu preciso tratar aquele processo, mas eu tenho que ter o olhar, o meu foco é aquele onde a educação ela está se processando e está acontecendo. Então, isso nos trouxe um ambiente, professor Mansur, absurdamente rico, importante, e é isso que traz o protagonismo
para o Conselho, qualquer discussão hoje que nos seja apresentada, tenham a certeza, ela será travada com a seriedade e com a isenção necessária e dependente dos vínculos que tenhamos com as nossas instituições. A nossa preocupação, porque essa é a nossa responsabilidade enquanto educadores, é aportar aquilo que possa haver de melhor para a educação no nosso Estado, para atender aos nossos cidadãos e aos nossos estudantes. E isso, assim, eu quero agradecer muitíssimo a todos que, ao longo desse processo, têm contribuído, cada um à sua maneira, para o êxito do nosso trabalho no Conselho. Muito obrigado, Rosana. Acho que valeu a luta de todos nós, né? Deputado Tio Carlos. Bem, queria primeiro saudar a todos, bom dia, né? E dizer que, deputado Conde Bittencourt, imagina o senhor, né, que, se Deus quiser, sairá da LERJ, um outro patamar, mas com a sensação de dever cumprido, porque esse mandato foi muito triste, mas todas as vitórias, que pelo menos eu tive no dia que cheguei em casa e falei, hoje valeu a pena ter sido deputado, elas foram travadas num bom combate na Comissão de Educação. E olhar isso é a constatação de que valeu a pena. Senhor Mansur, o senhor, na sua humildade, fala que bom que estamos avançando. O senhor tinha muita limitação. Sim. E hoje, de novo, o Conselho Estadual de Educação está empoderado, que é um termo que está se usando, mas hoje, verdadeiramente, vocês são os protagonistas, apesar de ainda faltar a sensibilidade. E aí eu torço muito para que o meu candidato a governador ganhe e o meu vice ganhe, porque, sendo profundamente conhecedor, porque apesar dos avanços, não pode deixar de ter um corpo técnico. O Conselho merece esse respeito, e é por isso que eu estimo muito que a vitória seja, e aí temos aqui um representante do PSOL, mas o próximo governador precisa ter justamente o entendimento que política de educação se faz com uma visão de Estado. E o Conselho Estadual de Educação é efetivamente o protagonista dessa história. Então eu quero saudar, é claro, também não adianta ser o protagonista e não ter conselheiros comprometidos. E o que nós estamos vendo nessa equipe, nesse colegiado, é o comprometimento. Então, eu quero dizer que valeu a pena o meu mandato, quando a gente entende que a gente, através de uma ação propositiva, a gente colaborou. Então, professora Malvina, enfim, a todos, eu quero dizer o quanto vocês me fizeram valer a pena, fazer dentro de uma reflexão que valeu a pena. Então, de novo, parabéns. Agora, não dá, né? Nós precisamos ter, sim, uma consultoria jurídica, precisamos ter um espaço físico, porque isso mostra, deputado Conde Bittencourt, eu cobrarei. O senhor será protagonista também no executivo desse Estado, se Deus quiser. E o senhor conhece, e o deputado Flávio Serafini, deputado, torço muito, porque é um outro deputado que é um mestre em educação, o deputado Valdec, eles estarão compondo com certeza a futura comissão de educação e terão uma participação efetiva. E eu quero aqui então externar a minha admiração, o meu respeito, professor Mansur, principalmente por essa certeza de que o senhor fez parte desse processo, e esse processo hoje, sendo consolidado como uma política de Estado, nos dá o compromisso de avançarmos. Então, parabéns pelo comprometimento, quando se fala em zerar, né, a questão dos processos, era uma loucura, né, professor? A gente meio que tinha que ficar implorando, porque o cidadão, ele não quer saber de quem é a culpa. Ele quer a solução do problema dele. E colocar uma visão de incompetência, de falta de comprometimento, era muito triste. Então, parabéns, a vitória foi realmente da educação do nosso Estado, e eu quero muito que o próximo governador possa acabar de vez dando
um espaço digno para que vocês possam ter melhores condições de trabalho, todos os órgãos, quer dizer, que servirão para órgãos técnicos de forma autônoma, para que vocês não fiquem... A SEDUC, porque, só para concluir, professor, o que a sua consideração foi muito importante, porque hoje, os membros do Conselho, eles não têm que ficar justificando as suas instituições. Pelo contrário, eles estão hoje defendendo a educação como um todo. Então, é por isso, é mais uma visão de que a gente pode edificar, sim. A política pode verdadeiramente contribuir, edificando, principalmente através de uma posição séria e comprometida. Parabéns e obrigado mais uma vez. E parabéns, deputado Conte Bittencourt. O senhor me deu a possibilidade de aqui, nesta comissão, eu sou tio Carlos, porque eu era palhaço em festa infantil, não sou professor. E eu aqui me senti integrante dessa vitória e acho que contribuí de uma forma humilde, mas bastante feliz no sentido de que a gente está vendo avanços. Parabéns. Obrigado, tio Carlos. Deputado Flávio Serafim. Boa tarde a todos e todas. Né? Já está de tarde? Quase. Então, 2 minutos, quase. Bom dia ainda. Bom, gente, primeiro, parabenizar a todos e todas que fazem parte do Conselho por esse trabalho de organização, que acho que é fundamental para engrandecer ainda mais o papel do Conselho. Acho que quando vocês conseguirem zerar, né, esse fluxo dos processos, vocês vão conseguir respirar e cumprir um papel ainda mais importante para ajudar no planejamento, na organização da educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Eu, aqui no meu primeiro mandato, né, de deputado estadual, sou professor e vejo no Conselho um papel muito importante. Não à toa que, quando a gente aprova uma legislação, a gente se remete ao Conselho pedindo ajuda na sua normatização e que a gente apresenta projetos legislativos que vão também no sentido de fortalecer o papel do Conselho. Não sei se todos os membros do Conselho sabem, mas a minha prioridade legislativa aqui se tornou uma lei que tenta regulamentar o processo de fechamento de escolas. Né? É triste a gente ter que estabelecer lei para falar de fechamento de escolas. Tem uma outra que eu gosto muito mais, que é a que fala de busca ativa, de ampliação de matrículas. Mas, para a gente, acabou se tornando uma prioridade, uma lei que regulamentasse o processo de fechamento de escolas e turnos. E a gente, na nossa lei, a gente enumera 2 critérios fundamentais para que nenhuma escola possa ser fechada sem que esses critérios sejam respeitados. O primeiro, de ouvir a comunidade escolar. E o segundo, de ouvir o Conselho Estadual de Educação, né? Que a gente espera que nenhuma unidade escolar seja fechada no Estado do Rio de Janeiro, ou que nenhuma modalidade ou turno seja fechado, sem que a comunidade escolar e o Conselho Estadual de Educação sejam ouvidos. Esse nosso projeto, ele vem não só com incômodo, com acelerado processo de fechamento ou de transferência de unidades educacionais e de turnos, que acontece no Estado do Rio de Janeiro, mas também por uma necessidade que a gente vê de equalizar ainda o problema do acesso à educação no Estado do Rio de Janeiro, o que requer não só uma métrica de oferta de matrículas, mas um planejamento que entenda que a questão do acesso continua a ser um problema quando a gente tem quase metade dos nossos adolescentes não chegando ao ensino médio ou não concluindo o ensino médio, por exemplo. Então, a gente tem apostado nesse olhar sobre a educação que o recoloca com centralidade do ponto de vista da construção de um projeto de sociedade, de um projeto civilizacional, e vemos no papel do Conselho Estadual de Educação um papel de centralidade para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Então, cito esse projeto que acho que ilustra bem a importância que a gente vê que o Conselho Estadual de Educação cumpre e que pode cumprir ainda mais para a gente conseguir, de fato, aqui no Estado do Rio de Janeiro, superar, né, algumas ainda grandes dificuldades que temos para a garantia da educação pública para uma parcela da nossa população.
e fico feliz de ver esse entusiasmo. Acho que quando a gente vê um planejamento, né, uma equipe que se coloca desafios permanentes, né, acho que a gente está no espírito necessário para enfrentar um momento tão difícil como o Estado do Rio de Janeiro tem cumprido. Acho que uma das questões que a gente aqui na Comissão de Educação debateu algumas vezes, né, deputado Conte Bittencourt, é que, infelizmente, a gente, no meio dessa crise toda, se deparou com uma situação onde parece que, muitas vezes, o secretário de Educação abria mão de um papel de gestor de um sistema estadual de educação para se transformar num gestor de rede. E aí, acho que cabe justamente a um Conselho Estadual de Educação fortalecido, com autonomia, como órgão de Estado, garantir que o nosso processo, né, educacional vai se dar baseado no funcionamento de um sistema, não baseado na gestão de uma rede, né? Essa é uma aposta que a gente faz e que a gente vê o Conselho Estadual de Educação correspondendo à altura. Obviamente, quando a gente faz essa crítica ao secretário, ela não é extensiva ao corpo da secretaria, com quem a gente tem aí um respeito enorme, uma troca permanente. E temos, então, acompanhado, criado expectativas e, naturalmente, também planejado cada vez mais poder dar continuidade a esse processo de construção da educação pública aqui no Estado do Rio de Janeiro. Acho que o deputado Conte Bittencourt teve uma contribuição muito importante num processo legislativo aqui no Estado do Rio de Janeiro, né, na última década, que contribuiu muito, né, para um arcabouço importante, que tem, né, acho que esse encontro aqui hoje, inclusive, faz parte disso, né, que tem contribuído para que a educação no Estado do Rio de Janeiro ultrapasse, inclusive, os papéis, né, individuais daqueles que passam pela administração pública ou pelo próprio legislativo e se consolidem como políticas de Estado, né? A gente tem uma comissão de educação aqui que funciona, né, que se encontra, que debate. Isso parece um detalhe, mas isso dentro do parlamento, isso é uma exceção. São poucas as comissões que têm uma agenda permanente de trabalho que faz com que, de fato, ela esteja debruçada sobre as questões que são da sua competência, que no nosso caso, a educação, e que permite que o conjunto dos seus membros possam estar participando, né? E que a gente consiga, então, estar, de fato, pensando o processo de educação pública no Estado do Rio de Janeiro de uma forma permanente e duradoura. Com relação às questões que foram colocadas aqui, aos desafios, né, de ajudar a consolidar esse lugar do Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado, né, avançando, né, numa política de estruturação do órgão, de garantia de autonomia, da questão da lei orgânica das universidades estaduais, da modulação dos recursos humanos das unidades escolares. Não tenho dúvida de que a gente vai estar aqui, em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, em conjunto com os novos parlamentares, trabalhando para que isso aconteça. E colocaria, né, mais um desafio que eu considero central para o próximo período, que é essa questão de pensarmos, de fato, uma política que amplie o acesso à educação pública, pensando a busca ativa, pensando em mecanismos necessários para que a questão do acesso ultrapasse a métrica das matrículas ofertadas e pense um processo de mobilização da sociedade para que aquelas crianças e adolescentes que hoje não têm encontrado na escola um espaço, né, de crescimento individual e social, possam voltar a ver nessa porta uma porta de construção de futuro, de construção de transformação da nossa sociedade. Acho que esse é um dilema que a gente considera fundamental. A gente tem feito permanentemente, inclusive em alguns municípios, não só a nível estadual, esse cruzamento, né, para tentar aprofundar essa percepção de quantos adolescentes, quantos jovens hoje não estão fora da escola. E eu não tenho dúvida de que esse enorme quantitativo que abandona muito precocemente os nossos bancos escolares, eu diria que mais do que abandonam precocemente, muitas vezes entram tardiamente e abandonam precocemente os nossos bancos escolares, talvez seja uma das questões mais dramáticas da nossa tragédia social, que a gente, assim como o Paulo Freire dizia, né, a gente acredita que se a educação sozinha não é capaz de transformar o mundo, sem ela é impossível mudá-lo. Então, a gente incluiria
nessas questões que passaram aqui por esse encontro, esse quarto elemento como um quarto elemento central para a gente pensar conjuntamente para os próximos anos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, deputado Serafini. Antes de passar para a professora Malvina e encerrarmos, lembrar aos senhores deputados que semana que vem, às 10 horas, na segunda-feira, nossa audiência na UENF, em Campos, dentro daquele calendário da discussão da lei de cotas, né, que queremos votar no final de agosto. Realizamos segunda passada na UERJ, próxima segunda na UENF e a segunda seguinte na UESO, completando o ciclo que combinamos de debate com as universidades para que possamos levar o projeto a plenário, a mensagem que chegou do governo. Pediria à assessoria que encaminhasse depois para a Malvina o texto que recebemos na UERJ segunda-feira. Seria bom também o Conselho, nessas 2 semanas, fazer um debate sobre a lei de cotas para as universidades, para nos darem a contribuição de vocês. Nós recebemos ontem uma minuta da UERJ, encaminhar também para a professora Malvina as 101 emendas que estão tramitando, apesar da minuta da UERJ já acolher boa parte do que pensa a comissão. Mas encaminhar as emendas, encaminhar a minuta da UERJ, a mensagem original do Poder Executivo, e, de repente, na próxima sessão plenária, vocês debaterem um pouquinho, darem alguma contribuição, que vamos votar essa matéria no final desse mês. E ainda na linha aqui de provocações, o Serafini incluiu mais algumas coisas, nós desejaríamos ter feito esse ano um trabalho conjunto da comissão com o Conselho na reflexão sobre formação de professor no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um ponto central no nosso projeto de garantir aí uma educação de qualidade. Então, eu também deixo aí essa provocação ao Conselho, que possa aprofundar esse debate internamente e convocar e provocar a Comissão de Educação na próxima legislatura. Não vamos ter ambiente nesse segundo semestre para esse debate, mas a questão da residência pedagógica, enfim, a questão dos concursos públicos, com um processo de ter bancos de reserva já preparados e qualificados para ingressar numa sala de aula, ou seja, detalhes que precisamos discutir. Não há como pensar em qualidade se não avançarmos e superarmos preliminares que são básicas, como estrutura de equipes, que provoquei há pouco, como formação de professor, enfim, são questões que todos nós sabemos que são preliminares para nós podermos avançar em um projeto de sistema de educação com qualidade. Então, mais uma provocação para a comissão. A gente tentou fazer um calendário esse ano, a agenda eleitoral atropelou, e também o ambiente do Estado. O ambiente do Estado estava muito ruim, em função do governo, a casa estava num ambiente muito complexo, para que a gente pudesse fazer aqui um amplo debate sistematizado de formação de professores no Rio de Janeiro. Professora Malvina, para o encerramento. Inicio agradecendo. Estimulante ouvir a palavra de cada um dos deputados, as reflexões que fizeram, os colegas que puderam e quiseram, nesse momento, se manifestar, a professora Luciana, nosso querido sempre presidente, professor Mansur, e eu vou fazer um comentário geral sobre as questões, dizendo que estamos caminhando, deputados e presentes, estamos caminhando na busca de um Conselho de Educação que tenha um marco de referência. E o deputado Flávio Serafini sabe exatamente, todos, sem dúvida, eu estou me referindo especialmente ao deputado, por conta da sua formação como professor. É preciso ter um marco de referência para sabermos aonde queremos chegar e sabermos perceber aonde estamos, porque um diagnóstico ele só se faz, não é, tio Carlos, se nós temos uma utopia, a utopia falada por Paulo Freire e por tantos, e aí verificarmos a que distância estamos dessa utopia. Aí podemos traçar caminhos, para não sermos pontuais aqui e ali
e termos programas, ações, às vezes, muito bem intencionadas, que não são avaliadas, e aí nós não sabemos que impacto trouxeram para a educação, e o gasto público que muitas vezes temos, deputado Conte, por programas que aparentemente são até muito interessantes, mas que não são programas, não fazem parte de uma política de Estado. Para isso é preciso ter um marco de referência muito claro e diagnósticos muito claros que possam apontar, aí sim, quais são os importantes programas de cada unidade que compõe o sistema de governo e, assim, aponta que executa efetivamente. E considerar, inclusive, que não há... Bom, existem várias formas de se pensar a organização, né? Existe uma forma que é verticalizada, que está sendo utilizada na maior parte das organizações de pensar a educação e pensar esse país. E existe uma outra forma, e que se chama de participativa. É participativa porque um grupo pensa, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. E esses outros apenas mudam uma vírgula, uma palavra, né? E muitas vezes, na mudança de vírgulas e palavras, se altera um pensamento inicial e transformamos num produto ou numa proposta sem fundamentos. O que eu acredito e o que o Conselho pensa e faz nesse momento também, porque também acredita nessa forma, é uma outra maneira de se organizar participativamente, né? Uma proposta, seja de uma política de Estado, seja uma proposta para um órgão de Estado como é o Conselho Estadual de Educação. Uma participação que circule, que comece da base, que comece escutando aqueles que efetivamente constroem a educação desse país e, no caso específico, desse Estado, que são os estudantes, que são os profissionais da educação, que são aqueles que estão lá no chão da escola, no seu cotidiano. Eu quero apenas dar um exemplo. Eu, há pouco, participei de uma audiência pública, que também não aconteceu no formato esperado, mas, para mim, é uma audiência pública, que aconteceu, ou deveria acontecer, em Belém, e conversando depois com estudantes, deputados, estávamos discutindo a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Então, alunos de escolas públicas do ensino médio da região amazônica. E eles diziam o seguinte, professor Flávio, vou falar com o professor Flávio. Eles diziam o seguinte, um deles dizia o seguinte: eu acordo de manhã e tenho vontade de ir à escola, mas quando eu chego na escola, eu encontro um ambiente que o Pará é um calor incrível, nós sabemos, né? Então, ele estava falando do território que ele ocupa. Um calor sem um ar-condicionado, sem um ventilador, a escola, com mais de 500 alunos, apenas com um banheiro para meninos e meninas, e as necessidades fisiológicas, né, dos alunos, né, que não podem ir, que entram às 7h30 e saem ao 12h30, e que não podem, muitas vezes, estar, utilizando o banheiro, não é porque o professor não deixa, é porque não tem o banheiro. E falou outras e outras coisas, né? E aí ele diz o seguinte: não é retirar o espanhol, as artes, a história, a geografia, a sociologia. Nós queremos isso. Não é isso que nos faz. Eu estou me lembrando, deputado Serafini, por conta das suas palavras também,
dos senhores deputados. Não é por falta de vontade ou de potencialidade que as crianças e os adolescentes evadem da escola. Não é por isso. Eles querem ter todo esse conhecimento. Mas como ele dizia para a gente? Foi emocionante o depoimento. Como nós podemos ficar atentos o tempo todo a todas as aulas se eu não posso ir ao banheiro? Se eu tenho muito calor, ele até brincou e todos rimos, não dele, mas da situação. Nós estávamos num ambiente como esse, com poltronas adequadas, né? E com o ar-condicionado. Ele disse assim: estou me sentindo à vontade para falar e refletir com vocês, porque esse é um ambiente adequado. Agora, eu queria que os senhores e as senhoras estivessem lá nas nossas escolas e se teriam a possibilidade de estabelecer essas reflexões. Enfim, eu paro aqui, porque é preciso escutar quais são as necessidades das nossas bases, daqueles que ainda acreditam, apesar de não valorizados, acreditam que vale a pena ser professor e professora, ser profissional de educação nesse país. E com isso, eu vou fazer um link muito rápido em algumas questões. O desafio, deputado Conte, já está aceito. Eu acredito, claro, que eu respondo pelo um coletivo e, republicanamente, vou passar todas as questões para esse coletivo. Mas, conhecendo esse coletivo, eu já posso praticamente afirmar que os desafios aqui postos pelo senhor e pelos demais deputados já estão aceitos. Nós queremos, nós entendemos que é desta forma. E vamos pautar a questão da lei de cotas, nós vamos pautar para discutir nas próximas reuniões da nossa plenária, como temos feito muitas ocasiões, abrimos a plenária para discutir questões educacionais do nosso país e do nosso Estado. Fico feliz, enquanto profissional e nesse momento, com muita honra, representando os meus colegas do Conselho, que o Conselho seja valorizado no sentido de poder participar e apresentar um desenho sobre a questão dos profissionais da rede, de profissionais que são importantes para essa composição. Então, a modelação das unidades da rede do Estado é uma tarefa que vamos assumir, sim, com muito prazer e contribuindo para as reflexões que essa Comissão de Educação, que muito nos orgulha também. Eu quero dizer desse pensamento, vocês falaram do Conselho, e eu quero dizer em nome do Conselho que nós temos muita satisfação em termos uma comissão de educação da Alerj com tamanho compromisso, respeitando as diversidades de pensamento e partidárias, mas que tem um compromisso maior com a educação, né? Então, agradeço, tio Carlos, as suas palavras, me sensibilizaram muito, muito obrigada. Deputado Serafini, eu também acredito, né, que as questões de ouvir a comunidade escolar, elas são fundamentais. Por isso, nenhuma normatização em relação a questões, por exemplo, de inclusão e diversidade, serão feitas no Conselho sem ouvir o que pensa a escola, porque nós podemos inferir, mas nós não estamos vivendo naquele momento lá. E em relação à questão da lei orgânica das universidades estaduais, foi extremamente feliz a lembrança da conselheira Celi. Eu também tenho um pé, ou os dois pés, na universidade, né? Considero que é importante essa lei, e como a professora Celi se coloca, e a Câmara de Educação Superior se coloca totalmente à disposição, a professora Malvina também se coloca à disposição para, junto com o coletivo, pensar nessa lei orgânica. No mais, eu quero outra vez agradecer aos meus colegas,
né? Pela força, pela perseverança. E quando eu falo colegas, eu não faço a distinção, deputados, entre conselheiros e os nossos companheiros técnico-administrativos e os meus companheiros, nossos companheiros da equipe. Perdoem a emoção, mas é verdade. Eu sou Obrigado, assim. Maureen. Olha, sorte do deputado Serafini, do deputado Valdec, né, que vão poder participar das próximas audiências de responsabilidade educacional com a presença dos senhores, com essa nova pauta do Conselho Estadual de Educação, porque essa audiência de hoje, né, ela é um marco que registra uma mudança completa, né, do papel, né, do foco do Conselho, de tudo aquilo que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos 15 anos aqui no Parlamento. Então, vai ser muito produtivo daqui para frente essas audiências entre o Conselho, o seu colegiado e a Comissão de Educação do Parlamento Estadual. Parabéns, senhora Malvina, parabéns aos senhores conselheiros, aos técnicos que assessoram o Conselho. Muito obrigado pela presença, está encerrada a nossa audiência. Muito obrigado.